Olá, suas lindas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu sou cartomante, eu sou astróloga. E hoje eu vou dar continuidade com mais um arcano para a série dos arcanos maiores. Lembrando que eu trabalho especificamente com o público feminino, então eu quero trazer um pouquinho da minha vivência, do que eu vejo nos meus atendimentos com o público feminino, como que esse arcano se manifesta. E lembrando que tem um significado básico de cada carta, mas que dependendo da mitologia que está associada àquela carta, aquele baralho, aquele deck de tarô, outras coisas podem ser adicionadas. E lembrando que também vai variar muito da prática, da forma, da pergunta que foi feita, do jogo, da posição de cada arcano. Então, assim, obviamente eu não vou esgotar o assunto, certo? Não vou conseguir abranger todo, não é uma masterclass, não é um curso completo sobre o arcano. A gente pode ficar horas e horas e horas conversando sobre o mesmo arcano, principalmente um arcano maior. Aqui é trazer de uma forma breve, mas também ajudar quem tá aí, incentivar quem tá aí começando nos estudos. Então eu separei, fiz um roteirinho mais uma vez, né? Continuo com o mesmo roteiro. Aqui é breve introdução, depois eu vou trazer assim o significado, algumas palavras-chave que vão ajudar você a acessar muito mais rápido o conhecimento. Falar um pouquinho da simbologia da carta e falar como que a gente usa ela na prática, como ela se manifesta na prática, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Estamos aqui com o Mago no dia de hoje, certo? E aqui eu separei algumas palavras-chave para você anotar aí, que são associadas ao Mago, lembrando que não são só essas, mas eu trouxe aqui algumas, tá? Criatividade, direção, inspiração, força vital, força de vontade, determinação, motivação, fluxo, primeiros passos de alguma coisa que você está aí criando, empoderamento, fluxo bloqueado, confusão de informações, falta de vontade, um abuso de poder, bloqueio criativo, enfim. A gente pode associar muitas palavras, muitas frases a esse arcano. E eu queria dizer que, para mim, uma das primeiras palavras que me vem é o fluxo, certo? Eu acho que ela é uma carta que ela fala muito sobre um intercâmbio entre o que tá acima e o que tá abaixo, o que tá na mente e o que tá no material, né? Inclusive, eu já quero começar a falar um pouco dessa simbologia. Eu vou depois trazer um pouco do significado básico, aplicando ela, explicando nas mais diversas situações, né, que eu vou lembrar, que eu anotei aqui também para não esquecer. Então vamos lá, gente. Quanto à simbologia da carta, a gente percebe que ele é um xamã, né? Ele é um mago, ele é uma criatura, vamos dizer, ele é o detentor de uma mensagem. Ele faz um intercâmbio entre o místico e a terra, entre o céu e a terra, né? Ele é como se fosse um portal. Inclusive, essa Stonehenge, se eu não me engano, é um símbolo de um portal. Então, assim, é como se ele falasse aqui que tem um intercâmbio, ele faz um intercâmbio, ele entre o mundo místico, e é como se ele fosse o portador de uma mensagem, certo? Lembrando que ele também é associado a Hermes, em outros tarôs, ele é associado a Mercúrio, então ele também é um grande mensageiro. E você vê, né, que a gente tem a Lemniscata, que é o símbolo do infinito, e outros símbolos na carta, que vão também trazer essa conotação desse fluxo entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra. Bom, você vê também que aqui ele já é um homem mais amadurecido quando a gente compara com a carta do louco. Você vê, né, que ele já cresceu. E aqui você vê a posição do bastão dele. Em ele tá carregando todos esses elementos. Ainda não tem muito um direcionamento. Lembra da palavra direção que eu falei? Pode ser também direcionamento. Ele não tem ainda um direcionamento. Ele meio que tá indo explorar. Aqui já não tem mais esse lado do explorar. Aqui, ele já sabe o que fazer.
ele já tem a experiência. E aqui ele revelou esses elementos que ele tinha na sacola, colocou no altar e está criando a partir deles. Ou seja, muitas vezes quando cai numa leitura, a gente vai falar o que para nossa consulente? Você tá com tudo nas mãos para criar aquilo que você precisa criar. E a gente lembra de uma das frases associadas, quando a gente olha para esse arcano, que é os primeiros passos de algo. Ó, aqui tem um galo cantando no amanhecer. Aqui, ó, tá amanhecendo. Então, assim, algo novo tá sendo criado. Ele tá criando, ele tá trazendo, lembrando que a varinha mágica, ela cria. Você direciona um poder, então você tá trazendo lá do céu e botando na terra. Você tá tirando do campo mental e botando na matéria. Ele é um canal também. A gente pode usar, uma outra palavra que a gente pode associar, é canalização, um canal. Ele é um mensageiro. Ele traz, ele é um informante. Às vezes a gente pode estar falando aqui, vamos pular um pouquinho mais pra frente, né? Que eu iria explicar um pouquinho mais pra frente sobre ele ser o mensageiro. Aqui a gente pode dizer para nossa cliente, para nossa consulente, que ela precisa falar mais. Ela precisa se expressar melhor. Ela precisa, às vezes aqui a gente pode encorajá-la a levar alguma mensagem a alguém. E eu gosto assim, também a gente pode estar falando sobre algo que não está sendo dito, que precisa ser dito, né? Uma atitude que precisa ser tomada através da palavra ou da ação. Mas aqui a gente também pode estar falando da expressão. Você como alguém que se expressa criativamente, como alguém que entretém, como alguém que lidera também, né? Lembrando que aqui eu também falei sobre... eu falei sobre o abuso do poder, mas eu não coloquei também o poder, né? Você tem um poder em mãos. Você consegue, de uma forma muito positiva, também trazer uma certa ilusão para aquilo que você quiser. Então, aqui tem uma coisa meio teatral. Tem uma forma, uma expressividade. Essa carta também, ela é muitas vezes associada a enganos, dependendo do posicionamento que ela tá, alguma situação ilusória. Mas eu acho que sempre tem a dualidade, né? Muitas vezes a ilusão, você vê no próprio cinema, né? A ilusão, ela é algo que entretém, ela é algo que dá combustível à nossa imaginação, ao nosso poder criativo. Mas também pode ser, em outros contextos, algo ruim, né? Uma autoilusão ou uma ilusão, iludir os outros, tentar enganar. Então, a gente pode estar, dependendo da posição, como sai, a gente pode estar falando de autos enganos ou de alguém que está ali não sendo tão honesto com você. Gente, como eu falei, é inesgotável. É muito importante, primeiro, saber qual o propósito do seu jogo, o que está sendo perguntado, qual a posição da carta, o que está sendo trabalhado ali, com o que ela está sendo associada, quais são as cartas que estão junto, certo? No mais, se a gente está perguntando que sim ou que não, ou se talvez, ou um talvez, ela normalmente responde que sim, tá? Mas aí, atenta à pergunta. Pode ser um sim positivo ou pode ser um sim negativo. Como eu falei, às vezes pode ter alguém que tá ali escondendo algumas cartas no jogo, né? Ou pode estar aconselhando que você seja essa pessoa, certo? Então, assim, gente, sempre lembrando da profundidade, da dualidade do tarô, né? O baralho cigano, ele, em contraponto, ele é um dos oráculos que ele é um pouco mais direto, né? O Keeper também, ele é muito mais direto. Mas até o baralho cigano a gente também aprofunda bastante. Mas voltando aqui pro assunto, acho que outra simbologia, além dos inícios, né? Além desse portal, além desse poder que ele tem nas mãos, da sabedoria, a união entre o céu e a terra. E outro ponto, acho que é o último ponto que eu quero dizer, né, da simbologia da carta, é a consciência que ele tem. Lembra que eu falei? Ele colocou aqui, tá à frente dele, ele já não tá mais atrás. Tipo, aqui a gente pode esquecer facilmente aquilo que a gente tá carregando. Aqui tá consciente, aqui tá um pouco mais inconsciente. Aqui é o inconsciente também, o instinto, lembra do instinto que tá nos guiando? Já aqui
tá conscientíssimo, aqui você tá consciente das coisas, aqui não tem um inconsciente trabalhando. Então, assim, é uma simbologia muito rica, muito, muito, muito rica. Você tem consciência daquilo, você vê, você visualiza, você consegue tocar, é palpável. E aí você precisa criar a partir daquilo, lembrando da criatividade, né? Então, assim, dando continuidade, né, que acaba que a gente vai falando, não tem como, né? A gente vai tecendo o vídeo, fazendo as conexões entre o início, o final, né? Eu acho que, enfim, eu gosto de como essa carta aconselha seguir esse fluxo, né? Então, assim, eu anotei algumas outras coisas, né? Às vezes a pessoa chega perguntando, já te falei, né? Já que ela normalmente responde que sim. Às vezes a pessoa pergunta, ai, caraca, tô pra lançar um projeto, tô pensando em trocar de emprego, tô pensando em começar um novo estudo. O que eu faço? Vá, faz, haja. Aqui é o momento de agir. Quando ela sai, ela indica que a consulente, que você, se você tirou para você mesma, você tem que agir. Esse é o momento de botar no mundo o que precisa ser criado. Lembrando que a criatividade, a criação é você botar no mundo aquilo que tava dentro, né? Eu gosto muito de uma ideia de que nós somos canais do divino. Então, é importante que a gente se permita, se coloque à disposição. E quando eu falo divino, pode ser a mãe natureza, pode ser Deus, pode ser a deusa, pode ser qualquer divindade, né? Os fluxos, os orixás, o que você acredita, ao que você se conecta. Mas aqui a gente está falando sobre um canal, você é um canal de criação. Você transmite mensagens, você coloca nesse mundo de uma forma muito única, você canaliza nesse mundo de forma muito única coisas que são inspirações, né? Que dizem que já existe em outro lugar e que aqui você traz para esse plano. Então, assim, você deve confiar em você deve confiar no seu potencial, na sua capacidade de criar e de ser esse canal que transmite, né? Esse canal que transmite essas mensagens que precisam ser transmitidas. Lembra do que eu falei que também é o mensageiro? Então, você é uma mensageira de determinadas questões, determinadas mensageiras de mensagens, né? Bem redundante, mas você traz algum conteúdo que é através das suas experiências, da sua vida, da sua forma de se expressar, que eles podem chegar a esse plano material e que devem chegar, faz parte da sua missão de vida, se tornar quem você é. Ser quem você é e expressar isso ao mundo, que é único, que só pode vir através de você, né? Então, assim, é uma carta que a palavra-chave dela não seria coragem, mas a coragem que vem lá do louco, ela tem que ser mantida aqui. A coragem de botar pra frente. Então, canaliza o que você tem que canalizar. Deixa fluir através de você. Lembra que eu falei do fluxo? Deixa fluir. Se coloca à disposição. Se coloca à disposição do divino, desse oculto, dessa energia, que eu ia chamar de energia. Deixa essa energia fluir através de você. Tal como um canal, né? Que transmite alguma mensagem, que transmite, que expressa, que cria. Tá? Sem esquecer da sua potência. No mais, acredite no processo, certo? Um último recado que eu queria deixar aqui é que muitas vezes, é muito comum dessa carta sair numa posição de desafiadora, uma posição negativa, e indicar que a pessoa tá bloqueando esse fluxo, tá se bloqueando como canal. Bloqueio, tá? Outra coisa, às vezes, alecrim dourado, lembra do abuso de poder? É você que tá enganando alguém. Então, põe a mão na consciência, tá? Se você tá ali abusando de algum poder, põe a mão na consciência e reflita sobre isso, reflita sobre suas atitudes. É um pouco mais raro de sair pra mim apontando isso numa leitura, mas acontece. E aí é sua obrigação dizer de uma forma firme, direta, mas também com jeitinho, tá, gente? Importante você não bloquear também o fluxo
de mensagens das cartas, né? E olha que interessante que eu tive um insight agora que nós, como cartomantes, nós também somos essas magas, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por virem aqui mais uma vez. Muito obrigada pela atenção. Desejo a todas vocês muito axé, muita fluidez na vida. E eu volto aqui em breve com mais um arcano pra vocês. E é isso. Beijos.